programa Afinando Ideias com o Dr. Pinheiro é um oferecimento do Instituto Doutores do Brasil, Silver & Gold, artefatos de ferro com fabricação e locação de equipamentos para a sua obra. Olá amigos, no programa de hoje vamos retornar a um tema da mais alta relevância, que são os perigos da internet. Já entrevistamos o Eduardo Pinheiro por 2 outras vezes, que sempre tem novidades para nos mostrar. Ele é especialista em crimes virtuais e autor de livros sobre a internet. Desta vez, falaremos sobre os perigos da internet, focando nas principais vítimas, que são as mulheres. Você sabia que as mulheres são as principais vítimas dos crimes da internet? Mais de 80% dos crimes da internet são contra mulheres. Os delinquentes virtuais não se cansam de procurar mulheres em situação de fraqueza emotiva para darem golpes. São promessas de casamento com demonstrações de boa situação financeira para iludir a vítima e tirar delas o que elas não têm. Muitas vezes pedem dinheiro e elas acabam fazendo um empréstimo para resolver eventual emergência do seu novo amor, que na realidade é somente mais um golpe. Cuidado, mulheres, não se deixem enganar, não se deixem levar por mensagens nas redes sociais, promessas, paixões repentinas e tantas outras formas de levá-las a um estado emotivo, acreditando que encontraram seu príncipe encantado. Nada acontece da forma como eles agem. Desconfiem sempre, não abram a guarda. Procurem sempre estar seguras e conheçam pessoalmente. E, é claro, o primeiro encontro deve ser em local aberto ao público e preferencialmente junto com uma amiga, um amigo, para não cair em armadilha. Não saiam daí, nosso programa já está começando. Olá Eduardo, como vai? Tudo bem? Prazer imenso tê-lo aqui novamente no nosso programa. A honra é toda minha, para mais um bate-papo. Veja bem, como é que está a situação hoje da violência contra as mulheres na internet? Quais os tipos de violência que são detectados contra as mulheres nas redes sociais? Então, doutor Pinheiro, em virtude do meu trabalho na Delegacia de Crimes Cibernéticos, eu, no dia a dia, fui percebendo que as mulheres estavam se tornando as maiores vítimas no ambiente digital dos crimes com alguma forma de violência. Então eu tinha esse conhecimento empírico do dia a dia da minha atividade profissional. Aí no meu mestrado eu resolvi me aprofundar nesse assunto. Então virou tema do meu mestrado, o estudo do meu mestrado. Sim. A violência contra as mulheres no ambiente digital. Eu queria de forma científica... Então já é mais um livro que vem aí, né? Provavelmente. Eu queria de uma forma científica levantar dados e, dentro da metodologia científica, provar que realmente as mulheres são as maiores vítimas no ambiente digital. E a conclusão que nós chegamos é que dos crimes com alguma forma de violência, as mulheres respondem por 86%. Né? É um grande disparate. Basicamente são 3 formas, né, de violência. A Lei Maria da Penha, ela ampliou o conceito de violência. Então, desde 2006, violência é qualquer tipo de comportamento que venha a causar algum trauma físico ou psicológico. Então, aí abriu um leque e hoje são elencados lá na Lei Maria da Penha 5 formas de violência. A violência física, a violência moral, a violência sexual, a violência psicológica e a violência patrimonial. Dessas 5, as 3 que se destacam no ambiente virtual de forma de violência praticadas contra as mulheres é a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual. Perfeitamente. Então fale-nos sobre a violência moral, como é que ela se dá? Então, as mulheres geralmente estão num relacionamento amoroso, um namoro, um noivado, até mesmo um casamento, e essa prática de violência moral atenta contra a dignidade, a moral, a honra da mulher, geralmente é praticada na forma de divulgação de sua intimidade.
né, da sua privacidade, geralmente por divulgação de fotos ou vídeos íntimos. Muitas vezes as mulheres são induzidas, né, até de uma forma machista do homem, de impor, exigir, vamos tirar fotos, né, senão o relacionamento não vai continuar. Acabam convencendo a mulher a tirar aquelas fotos, né, produzir aquelas fotos no momento em que o relacionamento está na maior tranquilidade. E também existem os casos das mulheres que nem sabem, nem tomam conhecimento. O homem colocou lá um dispositivo, uma câmera ou um celular gravando e ela não tem conhecimento de que aquilo ali está sendo filmado. Ou então ainda engana algumas mulheres numa situação, vamos tirar algumas fotos, depois a gente apaga. Aí os caras vão lá, apagam realmente as fotos na frente das mulheres, mostram para ela que apaguei. Mas hoje em dia é muito simples. Mas já salvou, talvez, em outro dispositivo. Ainda que não tivesse salvo, hoje em dia é muito simples você recuperar arquivos deletados. Porque arquivo digital, é bom que todos saibam disso, arquivo de computador não se apaga, não existe a tecnologia de você apagar um arquivo digital. Você apenas deleta, que é diferente de apagar. Tá certo? Você apenas informa o sistema operacional que você não vai precisar mais daquele arquivo. Então, ele apenas fica ali oculto. E programas que são baixados na internet gratuitamente recuperam isso facilmente. Então, aí depois, essas fotos dos homens, muitas vezes inconformados, né, com rompimento, com término de um relacionamento, eles praticam aí a covardia de estar divulgando essas fotos. Perfeito. Mesmo com o objetivo de estar... né? Sim, de estar constrangendo, humilhando a ex-companheira, né? E isso aí, infelizmente, até 2018, até o ano passado, ainda não tinha um tipo penal no nosso ordenamento jurídico. Então, o homem, ele era apenas punido pelo crime de injúria, que é um crime que a pena é de 3 meses a 1 ano. Né? Insignificante. Vai ter uma transação penal e ele vai... Pelo mal que causa, uma pena insignificante. Vai doar 10 cestas básicas. Né? O homem ainda vai ficar rindo da cara da mulher. Exatamente. Eu já presenciei isso. A moral da mulher acaba valendo uma cesta básica. Uma cesta básica, né? Que mudou. Destrói... Mudou agora, né? Sim, em 2018, em setembro de 2018, veio uma lei que criou o tipo penal de divulgação de fotos íntimas. Então agora, se for divulgado fotos íntimas sem autorização do participante, no caso, se tiver vínculo, algum vínculo familiar, vínculo de um relacionamento afetivo, a pessoa pode pegar até 8 anos de cadeia. Então agora aumentou de forma considerável. Tá? Você tem alguns exemplos dessa questão da violência moral? Sim. Você trabalha todo dia com isso, deve ter bastante, sem citar nomes, né? Não podemos citar nomes. Além de ter os exemplos no relacionamento amoroso, tem também outros meios. Por exemplo, colegas de trabalho, tá? Eles trabalhavam numa grande empresa aqui da Grande Vitória e a mulher, ela deu problema no notebook dela, o colega de trabalho solicitou, deixa que eu vou formatar, vou dar um jeito nesse notebook para você, emprestou o notebook para o rapaz para providenciar o reparo. O que aconteceu? Depois de uns 15 dias, ele devolveu o notebook a ela e ela perguntou, quanto que eu te devo? Ele falou assim, não, nada, né? Fica pela amizade. Pois bem, o que acontece? Ela levou o notebook para casa dela, abriu, foi utilizar. Durante, né, os dias que ela estava utilizando, sem o seu conhecimento, o que estava acontecendo? O notebook estava no quarto dela e esse rapaz, ele tinha instalado um código malicioso, um spyware, que estava capturando as imagens da webcam e estava pegando fotos dessa moça nua. E depois isso aí foi divulgado, essas fotos foram divulgadas em grupos do WhatsApp, né, de programas de mensagem, lá naquela empresa. Então, quer dizer, esses casos também, não é só dentro de um relacionamento amoroso. Esse cidadão aí, esse delinquente deve ter sido preso, né? Infelizmente, isso aí ainda não era questão da cesta básica, era injúria ainda. Né? Então, isso aí foi em 2017, né? Das jovens foi paga com a cesta básica. Coisa infelizmente. Ridícula, né? E tem também outros casos, por exemplo, uma mulher que vai entregar lá numa assistência técnica um celular que está com defeito, aí de repente ela tirou umas fotos íntimas de biquíni ou de roupas íntimas e depois os caras vão providenciar o reparo desse celular e vão ter acesso a esses arquivos e vão depois estar divulgando. Então existem várias formas dessa forma de violência moral ser praticada contra a mulher. Então é uma grande covardia e infelizmente ainda nós não temos nenhum tipo de política pública. A Lei Maria da Penha, por exemplo, não protege essas mulheres, não dá um amparo a essas mulheres e elas ficam aí totalmente desprotegidas. Por exemplo, às vezes uma mulher,
ela declara um amor, declara uma paixão, uma vontade, um desejo, né, através do WhatsApp, através de uma rede social, né, para aquela pessoa especificamente. E, quer dizer, essa pessoa evidentemente não pode divulgar isso, né, porque mandou para o namorado, quando namorava, depois que terminou o namoro. Sim, de forma alguma, né? Não tem como. Divulgar conversas privadas, tem a questão na esfera civil, né? Sim. Uma indenização por danos morais e também, dependente se for constrangedor para a mulher, pode ter também aí alguma reparação na esfera criminal também. Nós vamos fazer uma breve pausa para os nossos comerciais e já voltaremos. Você que está precisando de trabalhar, é um bom motorista, responsável, educado, cuidadoso, não perca mais tempo e trabalhe com o Uber. Se você não tem o carro, nós temos o carro ideal para você. Ligue para a JRP Locadora e comece a ganhar dinheiro imediatamente. Temos a melhor relação custo-benefício. Não perca tempo. Ligue agora 27 99254 0384 ou 27 99769 6913. JRP Locadora. Retornando com Eduardo Pinheiro, especialista em crimes virtuais. Eduardo, fale-nos sobre o crime de estupro pela rede social, o crime virtual. Então, aí seria a violência sexual contra a mulher, né, no ambiente digital. Em 2009, quando houve a junção de dois crimes do Código Penal, o 203 e o 214, o 203 era estupro, o 214 era atentado violento ao pudor. Então, qualquer tipo de ato libidinoso hoje é considerado estupro, né? Sim. Sem consentimento, né? Sim. Então, o que ocorre hoje em dia? A internet, com essa junção, se tornou possível o estupro virtual. Sim. Está muito comum, já temos alguns exemplos aqui no estado. Os criminosos estão utilizando a internet para chantagear, ameaçar, graves ameaças a mulheres e conseguir, né, o objetivo deles, que é atentar contra a liberdade sexual dessas mulheres. Eles geralmente obtêm algum tipo de informação privilegiada, praticam engenharia social, que é conhecer um pouco da vida dessa mulher. Às vezes, até mesmo no namoro virtual, vão envolvendo, acabam conseguindo algumas fotos íntimas e, de posse depois dessas fotos íntimas, eles começam a ameaçar, querendo exigindo outras coisas. Se ela exigir, por exemplo, a gente já teve um caso aqui no estado, né? Na realidade não foi nem só um, que o criminoso exigiu, depois de ter umas fotos íntimas, exigiu que a mulher se tocasse, né? Se tocasse e produzisse um vídeo e fornecesse para ele. Ela não querendo fazer isso, ele ameaçou então divulgar as fotos que ela tinha fornecido para ele de forma até espontânea, né? Depois de ter sido envolvida. Então é possível hoje essa questão do estupro virtual à distância, né? Estando o criminoso em qualquer parte do mundo e a vítima, por exemplo, aqui na região da Grande Vitória. E isso tem se tornado muito comum. Como também tem se tornado comum os criminosos estarem, quando estão mais ou menos numa cidade próxima das mulheres, por exemplo, aqui na região da Grande Vitória, induzindo as mulheres, chantageando as mulheres e ameaçando, mediante graves ameaças, para obter aí, atentar contra a liberdade sexual das mulheres e praticar o estupro. Certo. Vou citar um exemplo que ocorreu aqui, por exemplo, outro caso também de colegas de trabalho, um rapaz pegou um celular de uma mulher, também para fazer um reparo, né, dar uma limpeza no celular, de limpar de arquivos temporários, deixar ele mais rápido, otimizar o celular, e foi lá e, de má fé, pareou o WhatsApp dela lá com o computador dele. Então ele começou a receber as conversas dela lá no WhatsApp em tempo real. Enquanto ela conversava, ele estava obtendo as conversas ali em tempo real e descobriu que ela tinha um relacionamento extraconjugal. Então, mediante essa informação privilegiada, ele foi envolvendo, foi mostrando para ela que ele tinha aquelas informações que poderia fornecer, enviar para o marido dela, para familiares, para grupos, né, da igreja que ela
que ela frequentava. Então ele conseguiu dessa forma o encontro pessoal, fazer sexo contra a vontade dela. Foi gravado isso, foi filmado, e ela nesse momento ela fala 17 vezes não, né? A gente avaliou 17 vezes não, ela fala, você está me machucando, e ele em momento algum desistiu do objetivo criminoso dele e praticou estupro contra essa mulher aqui no Espírito Santo. Então isso infelizmente está cada vez comum, então é bom a gente fazer um alerta para as mulheres estarem atentas, né? Infelizmente a internet não tem cara, né? A gente tem aí pessoas que se passam por dons Juans, pessoas de boa índole, vão falar o que vocês querem ouvir, né? As palavras doces, só elogios, e acabam envolvendo, ninguém é de ferro, acaba a pessoa mesmo. Né? Isso, são profissionais nisso, né? São profissionais nisso, acabam envolvendo e conseguindo aí fotos, vídeos, e depois podem até atentar realmente contra a liberdade sexual no plano físico, né? Praticar o estupro, como nós já vimos alguns casos aqui no estado. E no plano virtual, por exemplo, o cidadão, depois de ter uma certa intimidade com uma pessoa, manda uma foto dele pelado. Isso também deve se constituir, né? Porque a pessoa não está querendo vê-lo pelado e recebe aquilo. Exatamente, é uma forma agressiva, é uma violência, é uma forma de violência, né? Ocorre muito isso. As pessoas entram em grupos de WhatsApp, por exemplo, de temas que eles têm alguma afinidade, alguma banda de rock, alguma tema de culinária, por exemplo, e ali você tem mais de 250 pessoas, números de telefones, eles vão lá e pegam aquela pessoa, geralmente as mulheres são as maiores vítimas, e depois começam a fazer uma abordagem, né? Como se você estivesse pegando uma mulher na rua e levando para um canto do muro e mostrando seu órgão genital. Isso é uma forma de violência também no ambiente digital e tem que ser combatida. Bom, realmente é uma coisa terrível, né, que acontece com as mulheres, porque realmente as mulheres estão numa situação talvez de mais emocionalmente abaladas, são mais vulneráveis a esse tipo de ataque. Bom, já falamos aqui da violência moral, da violência sexual, e vamos falar da violência patrimonial, né? Como é que está a situação da violência patrimonial? Mas vamos deixar essa resposta para o nosso último bloco. Aguardem um momento, já retornaremos. Você que está precisando de trabalhar, é um bom motorista, responsável, educado, cuidadoso, não perca mais tempo e trabalhe com o Uber. Se você não tem o carro, nós temos o carro ideal para você. Ligue para a JRP Locadora e comece a ganhar dinheiro imediatamente. Temos a melhor relação custo-benefício. Não perca tempo. Ligue agora, 27 99254 0384 ou 27 99769 6913. JRP Locadora. Retornando com Eduardo Pinheiro, especialista em crimes virtuais. E agora também mestrando, está concluindo um trabalho que virá um novo livro aí sobre essa questão da violência contra as mulheres. E fale-nos um pouco sobre a violência patrimonial. Então, é outra forma, né, de violência covarde que é praticada contra as mulheres. Até as vítimas, essas mulheres, elas têm um perfil muito próprio. São geralmente mulheres aí de meia idade para cima, acima dos 50 anos, mulheres geralmente viúvas, divorciadas ou solteiras, né, dessa idade adiante, e que acabam ficando mais vulneráveis, que estão na internet, né, sem nenhum tipo de compromisso com ninguém, então estão abertas, né, a novas amizades. E existem os criminosos que são profissionais, essa categoria de criminosos especialistas chamada scammer, que é um criminoso que o objetivo dele é se aproximar das mulheres, deixá-las apaixonadas, prometer inclusive casamento, tá? Para ele poder obter a confiança dela e depois ter vantagem financeira. Então são vários os casos aqui no estado e no Brasil inteiro de mulheres que foram vítimas desses criminosos. Esses criminosos, eles também criam um perfil que é sempre muito parecido, geralmente é um homem muito educado,
um homem também de meia idade, um homem bem sucedido e um homem super educado. Mostra fotos de fazendas. Sim, um cara bem sucedido, general da Força Aérea Americana, lá num porta-aviões, né, fardado. Então, quer dizer, que tem uma herança muito grande para receber, mas nem precisa dessa herança porque ele já tem muito. Não é isso? Mais ou menos esse tipo de coisa? Exatamente. Tem lancha, né? Tá posse de lancha. Ostentando, né? Fotos ostentando poder aquisitivo alto, né? E acabam um típico perfil. Pede alguém para tirar uma foto num jatinho, né? Pede alguém, deixa eu tirar uma foto aqui e tal. E se passa como proprietário do jato, né? Desculpa, você estava falando. Sim, acontece muito isso. Ou muitas vezes eles ficam pesquisando na internet pessoas bem-sucedidas e pegam aquelas fotos e criam aquele personagem em cima daquela pessoa bem-sucedida que realmente existe. Tá? Então eles criam esse personagem e se aproximam das mulheres, geralmente falam que estão com algum problema financeiro porque o dinheiro dele está bloqueado. Um caso de uma mulher da Serra, tá, do município de Serra, que se apaixonou por um suposto general da Força Aérea Americana, que ele estava em campanha no Afeganistão, só que ele tinha uma fortuna de 4 milhões de euros na França e ele precisava de $10 mil para contratar um advogado para poder fazer o desbloqueio da fortuna dele. E $10 mil dá quase, acho, 45 mil reais, né? E essa mulher lá da Serra, uma mulher de 60 anos de idade, ela não tinha o dinheiro e também não conseguiu, aposentada, não tinha uma renda suficiente para constituir esse empréstimo bancário, foi pegar esse dinheiro com a agiota lá da Serra. E o que acontece? Enviou esse dinheiro para o criminoso, geralmente eles são de outros países, né, da Europa, principalmente a máfia nigeriana é muito conhecida, os nigerianos, os scammers nigerianos, então não vai ter como resgatar, restituir, né, reparar esse prejuízo financeiro que foi aplicado a essa mulher. Mas isso não é nem o pior é que ela ficou aqui sendo ameaçada de morte, teve que mudar do bairro dela pelo agiota que tinha ligação com o tráfico de drogas. Então, quer dizer, ela teve que mudar de bairro e ficou endividada e também tem a questão da depressão, né? A questão da autoestima que vai lá embaixo, né? Praticamente inexiste depois de uma situação dessa e cria conflitos familiares, porque as filhas tentaram alertar, né? Mãe, isso aí é um golpe, mãe. E a mãe, né, já apaixonada, vocês são felizes, não querem ver a minha felicidade. Cria também, doutor, os conflitos familiares também. Exatamente. E depois fica uma situação muito difícil. Teve um outro caso de uma mulher com uma situação financeira um pouco melhor, que chegou a perder 130 mil reais nesse ano aqui no estado do Espírito Santo. Foi fornecendo para o criminoso. Normalmente isso aí é gente de fora do Brasil. Gente de fora do Brasil. De um modo geral. Eles têm uma sistemática muito bem montada, muito bem sofisticada. Às vezes é um que faz a abordagem inicial, depois é outro que é da mesma quadrilha que continua, né, vai mantendo o relacionamento. Então eles têm essa hierarquia também lá nessas quadrilhas, tá? É tudo com o intuito de não deixar nenhum tipo de furo. Geralmente utilizam o Google Tradutor, né, porque não dominam a língua portuguesa, e a mulher também, mesma coisa, utiliza o Google Tradutor para manter aí a conversa, o diálogo entre eles nesses golpes. A gente sempre alerta, né, que quer se relacionar, tudo bem, todo mundo merece ser feliz, todo mundo merece ter alguém, tá certo? Mas sempre tem um pé muito atrás com relacionamentos no ambiente digital. Porque a experiência que eu tenho ao longo de 19 anos trabalhando com isso é que aí algo em torno de 80% dos casos terminam mal, tá? E outra coisa, pode acontecer até de atentar, além da ser uma violência patrimonial, também contra uma violência física, né? Contra a sua integridade física, um encontro, a questão do encontro. Tentar se desfazer da vítima, né? Descartar. Sim, depois de obter os objetivos. Principalmente se não estiver muito seguro estando lá fora do Brasil, parece que eles se sentem mais seguros. E se for daqui de dentro, pode não se sentir tão seguro assim, e para não ser flagrado, para não ser alcançado pelo sistema de segurança, pode ser que ele até tente matar a vítima, né? Porque aí
quem tem Exatamente, todas as informações eliminar. sumiu, desapareceu. Por isso que a dica que a gente dá, se você estiver se relacionando com alguém pela internet que você não conheceu ainda, confidencie isso com alguém da sua confiança, uma irmã, um filho, um parente, uma pessoa, um amigo realmente de confiança. Alguém precisa saber. E o primeiro encontro também, tá? O primeiro encontro deve ser um local público e de preferência vá acompanhado, não vá sozinho. Exatamente, porque desacompanhado, ainda mais um local onde é fácil a pessoa ser dominada até fisicamente, né? E pode ser vítima aí não só de violência sexual, até na sua própria vida, né? Sim, colocar em risco a sua integridade física. Então, doutor, infelizmente a conclusão lá do meu mestrado, eu cheguei aí a esses dados que levam a esse número aí alarmante de que 86%, né, dos casos de crimes com alguma forma de violência, ou moral, ou a violência patrimonial ou a sexual, são mulheres, né? Então isso aí precisa ser um alerta, né? Criado um alerta. Esse espaço aqui é fundamental para que a gente faça esse alerta. É preciso também ter a legislação está se adequando. É preciso pensar em ações, políticas públicas para que uma mulher Essas seriam as ideias a serem afinadas, né? Que nós teríamos para transmitir para os nossos ouvintes. Sim, as ideias afinadas é que precisamos de políticas públicas para amparar essas mulheres e também lembrar sempre que a internet é rua. Os mesmos riscos que existem nas ruas existem no ambiente digital. Da mesma forma que nas ruas a gente anda em estado de alerta, que nós podemos ser assaltados, podemos ser atropelados e estar se vigiando o tempo todo nas ruas. Também é preciso ter esse estado de alerta no ambiente digital para não ser vítima. Todo mundo é bonito, né? Todo mundo é bonito, todo mundo é feliz, né? Todo mundo é feliz, todo mundo é saudável. Eduardo, muito obrigado. Nosso programa está terminando. Eu que agradeço pela oportunidade, foi muito bom. Seria para a gente ficar conversando aqui muito tempo, mas nosso tempo é pequenininho. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.